Olá pessoal, meu nome é Edel Ronald, sou responsável pela parte de treinamento da Continental, na parte de pneu de passeio, e vamos falar hoje um pouquinho sobre noções básicas de pneu de passeio. Para que serve o pneu? Uma das funções principais é suportar carga, e para isso o pneu tem em seu interior uma quantidade de ar pressurizado que suporta toda a carga do veículo e que é determinado pelo fabricante do veículo, de acordo com a carga e o peso que esse veículo vai transportar. Outra função importante do pneu é de tração e agarre. Todo pneu tem que suportar muitas forças de aceleração e frenagem. Para isso, muda-se todo o composto da banda de rodagem para garantir uma aceleração e frenagem mais eficiente e não se desgastando rapidamente, que é muito importante. Outra função importante é a estabilidade direcional, que garante estabilidade tanto em reta quanto em curvas e garante a segurança e o conforto do usuário. Uma função simples, mas não menos importante, é a contribuição do pneu com a suspensão do veículo, absorvendo pequenos impactos e choques contra obstáculos e garantindo conforto e segurança para o passageiro. Estou aqui com uma seção de pneu de passeio para a gente entender um pouquinho melhor, que é a carcaça do pneu. São as lonas que sustentam tanto o peso do veículo quanto a pressão interna do pneu. Em um pneu de passeio, essas lonas podem ser feitas de nylon, rayon ou poliéster. Essa estrutura é encontrada em pneus de passeio, de picapes e SUV. Vamos falar um pouquinho sobre a banda de rodagem do pneu. Ela tem a função de transmitir a força motriz do veículo para o solo, fazendo com que o carro entre em movimento. A área da banda de rodagem é responsável por atrito, aderência, e ela tem um composto especial para garantir essa aderência ao solo. Escoamento de água, tem os sulcos que expulsam a água do pneu, garantindo assim um ótimo contato em piso molhado, e tem a função de frear o veículo. Outra parte do pneu é a lateral. Ela tem função amortecedora, que garante flexibilidade e conforto ao veículo. Esta área é uma região que tem uma camada de borracha que protege contra pequenos choques ou impactos na estrutura. Muitas vezes o cliente reclama que a lateral é muito mole. Na verdade, essa é uma função importante do pneu, que é exatamente para trazer conforto e flexibilidade para a lateral do pneu. Talão é a região do pneu que fica escondido dentro da roda. Ela é constituída de arame de aço altamente resistente e a função principal é fixar o pneu na roda, não deixando com que ele tenha movimentos independentes da roda. Tem que ser montado de maneira adequada, com lubrificantes e todo o maquinário. Existem dois tipos de pneus: os pneus com câmara e os pneus sem câmara. Os pneus com câmara são chamados Tube Type. Os pneus sem câmara são chamados Tubeless. O pneu Tubeless é aquele que, no seu interior, existe uma camada chamada liner. Esta camada substitui a câmara de ar. Em caso de pneus mais modernos, sem câmara, não é necessária a colocação de câmara de ar. Por quê? Ela pode ser danificada pela camada interna, rebarbas dos talões, que podem provocar o esvaziamento rápido, a perda de pressão rápida e até a perda da garantia. Cinturas ou cintas estabilizadoras têm a função de estabilizar a banda de rodagem, melhorando o contato com o solo e garantindo um perfeito apoio do pneu com a área de contato. As cinturas geralmente são constituídas de aço resistente, que garantem um perfeito contato e dificulta a penetração de objetos na banda de rodagem. Bom, vimos que o pneu não é só uma estrutura de borracha. Existem várias partes do pneu e cada uma com a sua função específica. Seguem dicas importantes para os seus usuários. Recomende que este faça o alinhamento e balanceamento no momento da troca do pneu e que também substitua a válvula e que recontrole a cada 10 mil quilômetros no máximo. Calibre os pneus todas as semanas. Por fim, faça um rodízio para garantir um desgaste mais regular e uma maior durabilidade do pneu. Bom, vamos falar um pouco sobre as marcações na lateral do pneu. A gente percebe olhando na lateral que existem várias marcações. Uma das mais importantes é a medida do pneu, é a nomenclatura que está expressa na lateral do pneu.
225/50R1798Y. A medida 225 corresponde à largura do pneu, de flanco a flanco, o pneu montado no aro e inflado de acordo com as normas do fabricante. Essa medida está expressa em milímetros, ou seja, 225 milímetros de largura do pneu. 50 é a altura do pneu, distância entre o talão e a banda de rodagem, medida em percentual, que significa que a altura do pneu corresponde a 50% da largura do pneu, que é 225. Ou seja, eu tenho 50% de 225. R significa que a construção do pneu é radial. 17 significa que o pneu tem um diâmetro interno de 17 polegadas. 98 significa o índice de carga do pneu. Você tem que buscar em uma tabela para verificar quanto corresponde em peso, em quilos. E por fim, Y, que corresponde ao índice de velocidade máxima que o pneu pode atingir, que também deve ser encontrado em uma tabela que mostra a velocidade máxima em quilômetros por hora do pneu. A marcação DOT significa Department of Transportation, que é o Departamento de Transporte americano e que dá algumas informações importantes como fábrica, maquinário que produziu, e ele identifica semana e ano de produção. Se você verificar os últimos 4 dígitos, os 2 primeiros dígitos é a quantidade de semana e os últimos 2 dígitos fala sobre o ano de produção. Exemplo, 3616. Ou seja, o pneu é da 36ª semana de 2016. Bom, pessoal, como vimos, essas medidas são importantes para determinar o melhor produto para cada tipo de veículo. Através dela, a gente vai fazer a melhor escolha e ter o melhor desempenho do produto. Para finalizar, vale lembrar que ficou obrigatório, desde outubro de 2016, a etiqueta que fala sobre eficiência energética e resistência a rolamento, aderência, um piso molhado e índice de ruído do pneu, para que o cliente possa fazer a melhor escolha do produto mais adequado para o seu uso. E para saber mais, faça o módulo correspondente à etiquetagem de pneus e acesse o site www.etiquetapneu.com.br. E até a próxima!